A União Europeia está mirando os Balcãs. É naquela região no sudeste do continente que o bloco europeu poderá se expandir pela primeira vez desde 2013. Líderes europeus se reuniram em Montenegro para uma cúpula que ocorre anualmente com líderes de países locais. Estiveram presentes, por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz. Na pauta, a discussão sobre a adesão de novos membros ao bloco europeu. Dos 10 países que atualmente pleiteiam um lugar no bloco, 6 são da região dos Balcãs: Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Mas por que a União Europeia parece mais disposta a aceitar novos membros, principalmente se tratando de países que tradicionalmente muitas vezes são ou foram considerados periféricos para o bloco? O que a União Europeia busca e quais são os planos do bloco com esse movimento? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Albert Steinberger, em Berlim. Uma reportagem em vídeo feita pelo Albert com o título "Europa pode não sobreviver à nova ordem global" pode ser assistida no canal da DW Brasil no YouTube. Agora há pouco, na abertura desse episódio, eu disse que a União Europeia não é expandida desde 2013, ou seja, há 13 anos. Foi quando a Croácia passou a integrar o bloco. Voltando um pouco mais no tempo, a União Europeia começou a tomar forma mesmo no início dos anos 50, com o continente ainda bastante afetado pela destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, que havia terminado pouco antes, em 1945. Estava em curso, portanto, todo um processo geral de reconstrução civil, arquitetônica, política, social e econômica. Em 1951 foi assinado o Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, considerada o embrião para a formação do bloco anos mais tarde. Um pouquinho depois, em 1958, os mesmos 6 países desse primeiro acordo, ou seja, Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, fundaram a Comunidade Econômica Europeia. Na prática, era um contrato robusto e consistente para que os países europeus evitassem conflitos como os que haviam ocorrido na primeira metade do século XX. E desde então, desde aquele final dos anos 50, o bloco sofreu 7 expansões. A última delas, como eu disse, ocorreu com a entrada da Croácia em 2013. Já em 1973, aderiram Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, que deixou o bloco em 2020 após o Brexit. Em 1981 entrou a Grécia e em 1986, Portugal e Espanha. Áustria, Finlândia e Suécia ingressaram em 1995. E em 2004 houve a maior expansão com 10 países: Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. Por fim, em 2007, Bulgária e Romênia aderiram. Albert, obrigado por participar do DW Revista. E durante a cúpula, essa entre a União Europeia e países dos Balcãs, o chanceler federal alemão disse uma frase bastante contundente, Ele disse "Wir wollen euch", que significa "nós queremos vocês". Te pergunto por que a União Europeia parece estar agora tão interessada nos Balcãs? Pois é, Guilherme, você mencionou essa fala do Merz e tem um outro discurso do Antônio Costa, que é o presidente do Conselho Europeu, e ele fala uma coisa que dá uma ideia um pouco também da dimensão, do quão importante isso é para a União Europeia. Ele fala que é um investimento geopolítico mais importante que a União Europeia está fazendo e que não é apenas uma oportunidade, é uma necessidade geoestratégica para a Europa. E ele fala que precisa trabalhar com rapidez e intensidade. Por que agora? Essa rapidez e intensidade dá uma ideia de
de urgência, né? Então, o timing é um timing que, para a União Europeia, o fato da Rússia estar presa numa guerra agora e eles estarem disputando área de influência com a Rússia, isso é um dos timings, mas o timing mais, talvez, pujante nesse momento é por conta das mudanças geopolíticas. A União Europeia, muitas pessoas estavam falando até que ela estaria obsoleta, está ultrapassada, que o tempo dela já foi. Então, ela tem essa estratégia, que é uma estratégia exatamente de expansão e econômica muito forte para você conseguir se manter de pé. E ela tem, inclusive, isso foi a chegada do governo Trump e esse novo contexto de disputas entre grandes potências, entre a China e os Estados Unidos, a União Europeia ficou um pouco à deriva. Então ela teve problemas porque ela não consegue mais exportar carros, por exemplo, para esses dois países, o Trump impondo tarifas. Então eles precisam de novos mercados, eles precisam também buscar parcerias comerciais. Então você crescer a União Europeia é uma coisa que é muito importante e que é muito estratégica para eles. E é interessante ver que a União Europeia ela é um projeto de paz, mas baseado em uma expansão econômica sempre. Então ela quer, historicamente ela tem isso, né, de você estabelecer uma paz pelo comércio, né, de você criar interdependência entre os países e ver que a paz é muito mais bom negócio do que a guerra. E isso seria, claro, a consolidação disso tudo. Uma vez que eles entram no mercado, você tem uma livre circulação de bens, mercadorias, empresas e pessoas que dariam um nó nessa união, né, entre Balcãs e Europa. Fora a questão geopolítica, Albert, qual é a importância econômica desses hipotéticos novos membros para a União Europeia? Pois é, isso é uma coisa interessante porque a Europa recentemente lançou uma bússola da competitividade, que até foi feita pelo Mário Draghi, que era o ex-presidente do Banco Central Europeu. E a ideia é de olhar para o mercado europeu como uma pérola, que muitas vezes eles falam que é esquecida, né? Então esse é um mercado que, na verdade, é fundamental para o projeto europeu, né? E então a partir do momento que você expande e traz novos países, você está abrindo a possibilidade de empresas alemãs irem para lá, de empresas deles virem para cá. Geralmente acontece muito das empresas alemãs e das empresas francesas entrarem muito nesses países, né? Então é uma capacidade, é um projeto também de expansão econômica muito grande. E é interessante que esse olhar econômico é um olhar que ele é fundamental para entender a União Europeia. Você vê, por exemplo, o preço que o Reino Unido pagou pelo Brexit, né? Tipo, de uma recessão, de vários problemas que vieram e também de uma instabilidade política. A União Europeia, ela tem essa encruzilhada que ela está nesse momento, mas quando você conversa, por exemplo, com os ministros da Fazenda de muitos países, eles falam, a nossa característica é a estabilidade. A gente investe na estabilidade, então você não vai ter crescimentos exponenciais, mas você vai ter uma estabilidade com a gente. E essa estabilidade e esse mercado, ele é uma coisa que faz, por exemplo, até que partidos que muitas vezes eram eurocéticos ou que tinham críticas à União Europeia, quando eles chegam ao poder, eles dão uma maneirada, porque você não consegue, como chefe de Estado de um grande país, ir muito contra a União Europeia, porque a União Europeia ela é uma necessidade para manter as economias funcionando ali. Então, você tem uma Giorgia Meloni, que é de um partido dentro do espectro um pouco mais à direita, mas que quando chega no governo, ela baixa a bola um pouco e joga o jogo junto com a União Europeia, né? Então, você tem até mesmo candidatos que estão agora quase chegando à eleição, como a extrema-direita francesa, a ultradireita francesa, que um dos pontos fundamentais é exatamente eles deixarem de criticar tanto a União Europeia. Porque sair da União Europeia, o tal do Frexit, né, que seria a saída da França da União Europeia, seria uma catástrofe para a União Europeia, mas seria uma catástrofe para a França também, né? A França depende muito da União Europeia e essa integração entre os países se beneficiam muito delas. Dessas integrações, recebem fundos, recebem uma série de coisas. Então a União Europeia ela exerce tem uma certa estabilidade e eles falam inclusive que isso é uma das formas de se proteger da extrema-direita ou de guinadas, cavalos de pau políticos, porque você tem uma União Europeia que de certa forma cria uma certa estabilidade, uma necessidade, quase que uma obrigação de democracias e tal. O caso do Orbán, por exemplo, é um caso muito emblemático, né? Que a Hungria perdeu financiamentos por causa exatamente de guinadas que eles estavam dando, de reformas que eles estavam dando, que a União Europeia entendeu que eram reformas que iam contra os ritos democráticos do país. E num momento difícil para diversas democracias e em todo o mundo, com o crescimento do nacionalismo e do extremismo, a expansão do bloco europeu pode ser a grande saída do continente justamente por meio de mais influência baseada no seu poderio econômico?
Pois é, exatamente, Guilherme. Essa abertura para novos países, ela tem um efeito nos países e na Europa também. É interessante entender um pouco como que acontece. Essa entrada significa que os países vão estar sob influência da União Europeia, então tem algumas decisões que vão ser feitas por Bruxelas, mas ao mesmo tempo, para você entrar nisso, você tem que fazer reformas. Então, os países candidatos, eles precisam alinhar leis e 35 áreas de política pública, ou que eles chamam de capítulos, né, que vão de padrões de justiça, regra agrícola, pesca, para você poder se integrar no mercado e que aquilo funcione, né, para que um produto que seja vendido aqui na Alemanha possa ir para lá e possa ser vendido lá também, um produto de lá entre nos padrões do restante dos outros países. Um símbolo até que tem um vídeo muito curioso que uma colega fez da área de economia aqui da DW, que é mostrando as etiquetas. Quem comprou já alguma coisa, algum produto da União Europeia, sabe que geralmente você compra e o produto não tem só uma etiqueta. A etiqueta são, na verdade, 7 ou 8 etiquetas, uma atrás da outra, um calhamaço de etiquetas, porque a coisa tem que estar em todos os idiomas. Então tem que estar desde o romeno até o português, o francês, tem que estar as instruções ali, e isso, claro, cria tem uma série de normas que você tem que seguir para fazer parte desse mercado e tal. Então, isso é até uma das coisas que tem se discutido muito, até que ponto você precisa realmente disso e até que ponto algumas dessas coisas você pode deixar de lado para facilitar essa integração. Então, a União Europeia, ela quer abrir e trazer esses países, mas ao mesmo tempo ela quer uma integração que é uma integração mais profunda, mais dinâmica e menos burocrática. Você tem várias críticas a exatamente como que o bloco funciona e quão burocrático às vezes as coisas podem ficar aqui dentro da União Europeia. Nesse sentido, Albert, os países dos Balcãs também teriam interesse em se juntar à Europa e compartilhar da economia europeia devido também a uma questão de defesa? Sim, sem dúvida. A questão da área militar dentro da União Europeia, você teve uma discussão ali sobre a criação de um exército e tal, mas são conversas que não foram muito adiante. A defesa europeia ainda é muito apoiada na OTAN e muitos desses países que estão querendo entrar, inclusive, já fazem parte da OTAN. Albânia, Montenegro, mas tem outros países como a Bósnia e Herzegovina que quer, na verdade, tá aspirando também, tá se aproximando da OTAN. Então são casos diferentes, mas o fato é que a invasão da Ucrânia, quando a Rússia fez a invasão da Ucrânia, você criou um alarme nessa região e você tem crescimentos exponenciais ali, gigantes da indústria do armamento e realmente dos exércitos se armando com medo de ameaças que possam vir da Rússia. Então, você tem realmente um risco grande e essa corrida armamentista, ela tá já nessa região muito forte, né? A questão é até que ponto isso vai ser feito em conjunto com a União Europeia ou com a OTAN, ou se vai ser cada um por si. Bom, ao todo são 10 países tentando entrar na União Europeia, 6 deles dos Balcãs. Te pergunto, Albert, quais são as chances ou como é que está a situação de cada um deles? Pois é interessante que a derrota do Orbán, por exemplo, trouxe uma nova luz à entrada de muitos desses países, né? Porque você teve ali um retrocesso democrático, né, com o Orbán, então você teve uma série de penalidades financeiras e acessos a alguns dos padrões, dos financiamentos do bloco. A União Europeia viu que ela consegue também frear situações quando o país começa a se afastar dos padrões europeus. Então, o que eles estão fazendo, e a ideia aqui, que muitos especialistas têm apontado, é que talvez você não precise ser tão rígido na entrada dos países, você possa criar uma agenda de implementação quando os países já estiverem dentro da União Europeia, né, para que tenha uma convergência. Isso seria uma grande revolução, já tendo esse interesse, mas seria uma grande revolução para agilizar esse processo de entrada, porque esse processo de entrada realmente é um processo longo, demorado, que geralmente dura, na média, 10 anos, às vezes leva mais que isso. Então, quando a gente fala num processo até eles usaram muito essa palavra de fast tracking, né, que é tipo botar numa via rápida a Ucrânia, que está numa situação de guerra, uma situação difícil, mas a via rápida seriam anos, né, não é uma via rápida que amanhã ela vai estar na União Europeia. A situação da Ucrânia é uma situação que ela é, enfim, muito ligada à guerra, então você tem a tentativa da União Europeia de aceitar a entrada dela, mas isso vai depender muito do plano de paz que vai ser feito, que a gente espera que seja feito logo, né, na Ucrânia, mas que é uma situação muito imprevisível, que está sempre muito ligada à
da guerra. E você tem países que estão na lista ali, que querem entrar, tipo a Turquia, por exemplo, ainda está como um país que quer entrar, mas que isso parece que um projeto muito antigo, né? A partir que o Erdogan começa a tomar atitudes muito autocráticas dentro da Turquia, eu acho que esse projeto já foi deixado de lado, assim, ninguém leva mais muito a sério essa entrada da Turquia na União Europeia. Mas você tem casos, indo para o outro extremo, de países que estão muito próximos, por exemplo, Montenegro, né? Que organizou uma cúpula com outros líderes europeus e que tem inclusive o euro já como moeda, tornou-se independente em 2006, já faz parte da OTAN, quer entrar na União Europeia até 2028, né? É um dos países que está ali realmente quase que entrando. A Albânia também, a situação da Albânia é vista como promissora. O processo da Sérvia já tem alguns obstáculos, principalmente porque ela tem laços políticos com a Rússia e econômicos com a China. Então, a Comissão Europeia aponta que tem um retrocesso democrático, agora principalmente com o presidente, né, o Aleksandar Vučić. Então, é uma situação que ela tem que acompanhar exatamente disso. Às vezes, você tem uma pressão interna dentro do país e o próprio presidente muda de ideia, mas aí você tem que realmente acompanhar o caso da Sérvia, que é um pouco mais complicado. Kosovo, por exemplo, é muito complicado, porque Kosovo não tem independência reconhecida tem alguns países dentro da União Europeia que não reconhecem Kosovo como um país independente. Então, isso é considerado um caso que realmente você primeiro tem que organizar outras coisas até diplomáticas, como reconhecimento de Kosovo como um Estado, nação independente, para eles poderem entrar. A Islândia tem no caso, né, saindo agora um pouco, mas saindo dos Balcãs, mas a Islândia vai votar um referendo em agosto para decidir se vai realmente solicitar adesão ou não. E a Moldávia tá nessa de precisar de reformas, né? Ela entrou com uma candidatura em 2022, ainda naquela esteira da guerra na Ucrânia, e ela tem ali uma ideia espera, né, se tornar membro da União Europeia até 2030. E no leste europeu também tem a Geórgia. Então você tem vários países com essa possibilidade, mas são casos muito diferentes. A mensagem do MEATS para todos eles, dos Balcãs principalmente, nós queremos vocês, né? É um pouco de também quase que um lobby, né? Um incentivo a eles realmente acelerarem o processo das reformas. Quando você entra com uma vontade de candidatura, e aí tem os vários degraus dessa candidatura, você tem que passar por várias reformas políticas, como a gente falou, e também dentro da área econômica. Então, você acelerar essas reformas ajuda também o lado da União Europeia. E do lado da União Europeia, você tem que ter o consenso de todos os países aceitando esse país a entrar. Então, isso são situações que são negociações longas, que demoram muito tempo, principalmente para esse formato da União Europeia de funcionar, em grande maioria, por consenso, em grande maioria das situações. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Albert Steinberger pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.